Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a mensagem de Deus, para a palavra do Senhor. Olha só, em 1 João, capítulo 2, o versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aqui o Senhor está dizendo, aquele que diz estar no Senhor, na palavra do Senhor, tem que andar como ele andou. Deus, ele sabe que o ser humano precisa da ajuda de Deus todos os dias da vida. O ser humano, ele tropeça, o ser humano, ele cai, o ser humano, ele é falho. Mas aqui o Senhor está dizendo que nós temos que andar como o Senhor andou. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus, todos os dias da nossa vida, para que nós possamos andar na presença do nosso Deus. Nós temos que andar como Jesus andou, como Jesus ele ensinou a palavra, ensinar a palavra para aquele que precisa, pregar o evangelho para aquele que precisa de salvação, falar do amor de Deus para aquele que precisa do amor de Deus na sua vida, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, tem muitas pessoas que estão vivendo aí as suas vidas de Cristo, longe da palavra de Deus. E quando nós nos deparamos com essa mensagem, o Senhor diz, aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou, andando, observando os preceitos de Deus, observando a palavra do Senhor, dando o testemunho de cristão, dando o testemunho de mulher de Deus, a qual o Senhor quer que nós sejamos, a qual o Senhor quer que nós sejamos exemplos, porque a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. E o sal é para ele dar sabor no alimento. Você pode fazer a melhor comida que você tiver, mas se você não colocar o sal, aquela comida ela fica sonsa, aquela comida não tem sabor. Você pode colocar o alho, você pode colocar o tempero que for. Se não existir o sal ali, não existe sabor nenhum. Assim também é o cristão, o servo de Deus. Neste mundo, eles são como sals da terra. O Senhor nos chamou para uma novidade de vida. O Senhor nos chamou para a gente adorar o teu santo nome. A Bíblia diz, quando vocês eram trevas, vocês viviam no tempo da ignorância. Conhecendo a palavra de Deus, hoje vocês têm uma nova vida. Hoje vocês têm que mostrar para o mundo que Jesus habita em vocês, que a palavra de Deus habita, como está escrito aqui em 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele, no Senhor Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. O Senhor Jesus, ele deu o testemunho, o exemplo de cristão, o exemplo da palavra. A gente não via falha e nem pecado no Senhor. Porém, nós somos pecadores, precisamos do Senhor na nossa vida. Porém, nós devemos clamar ao Senhor, que o Senhor nos mantenha de pé, nos mantenha firme na direção do foco da salvação, da palavra de Deus, para que a palavra do Senhor ela venha habitar nos nossos corações, para que a palavra do Senhor venha estar viva dentro dos nossos corações, para que quando nós abrimos a nossa boca e nós falamos do amor de Jesus para uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, aquela pessoa venha sentir que a palavra que nós falamos é a palavra verdadeira, é a palavra que tem fruto, é a palavra que produz salvação, é a palavra que produz Jesus naquela vida. A palavra que nós pregamos não é a nossa palavra, mas a palavra que nós anunciamos é a palavra que Jesus nos ordenou. Ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Aquele que acreditar nas minhas palavras e for salvo, aqueles que acreditar na minha palavra e aceitar minhas palavras, porém, serão salvos. Aqueles, porém, que não aceitar as minhas palavras e não obedecer, serão condenados. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então Jesus ele quer que nós andamos na presença de Deus e que nós falamos do teu amor para as pessoas que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa orações através dessa palavra e que nós tenhamos a presença de Deus em nossa vida. Ficamos todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, gente! Uai, seu app de vídeos curtos.